Saudações, pessoal! No último vídeo a gente falou sobre componentes. A gente viu que eles podem ser criados como classes ou como funções, certo? A gente viu também que os componentes eles podem ter um estado, certo? Que armazena, a gente pode guardar algumas variáveis ali e utilizar elas para alterar dinamicamente a nossa interface, certo? Então, no caso do componente baseado em classe, nós temos um construtor que inicializa o componente, por assim dizer, e dentro dele a gente tem uma definição do estado, certo? Então a gente cria uma variável estado, this.state, e armazena dados dentro dela. Sempre que a gente altera ela, a gente usa o setState para poder notificar o sistema inteiro que ocorreu alguma mudança, certo? Além da gente mexer no estado de cada componente isolado, hoje a gente vai ver que a aplicação inteira tem o seu próprio estado, certo? Então a aplicação como um todo também possui algumas características. A gente não modifica elas, mas a gente pode observar as mudanças dessas características. Do que eu estou falando? Eu estou falando do app state, certo? Que é o estado da aplicação. Para que serve isso? Serve para nos dizer se a aplicação ela está executando em foreground, né? Se ela está ativa, se ela foi para o background, né? Então imaginem que o usuário mudou de aplicação, ele estava usando o teu aplicativo e recebeu uma ligação. Então a aplicação que ele estava utilizando anteriormente ela vai para o background e pode acontecer em alguns casos de o usuário não retornar para essa aplicação tua e você precisar tomar algumas atitudes. Então, por exemplo, imaginem que a tua aplicação é um jogo. O usuário estava lá interagindo, recebeu uma ligação, aí dentro dessa ligação ele teve que acessar os contatos, enfim, foi empilhando atividades em cima daquilo. E a tua aplicação foi para o background e por algum motivo depois da ligação ele percebeu que ele tinha que fazer alguma outra coisa e não retornou. Então imaginem isso ao longo do tempo. Pode ser que o sistema precise eliminar a tua aplicação por falta de memória ou algum outro motivo. Isso é muito comum, certo? Então o que você faz normalmente nesses casos? Você precisa de uma chance para gravar informações ou realizar procedimentos antes que a tua aplicação seja encerrada em definitivo, certo? Então a gente tem dois estados principais, que é o ativo e o background, e no caso do iOS especificamente, nós temos um outro estado que seria o inativo, que ele acontece entre meio ao ativo e o background, certo? Então ele é um estágio intermediário. Como ele é um estado específico para uma plataforma, aqui nas aulas eu vou indicar que vocês utilizem apenas os estados padrão, que vai funcionar em qualquer plataforma, seja no Android, no iOS, enfim, certo? Posso fazer uso desse estado específico do iOS? Sim, se você estiver desenvolvendo uma aplicação específica e tiver algum uso para isso, você pode implementar algum comportamento aqui. Mas a princípio, o que nos interessa? Saber quando a aplicação está executando e saber quando ela foi para background, certo? Para a gente poder entender esse tipo de conceito, eu vou precisar introduzir para vocês dois métodos que fazem a inicialização e a montagem e a desmontagem do componente. A inicialização é feita no próprio construtor, certo? Mas nós temos dois momentos muito importantes na vida de um componente, que é quando ele é montado e está visível na tela, então aquele momento que ele carregou tudo que tinha que carregar e vai aparecer na tela. Então, component did mount, certo? O componente acabou de ser montado. E o processo reverso, component will unmount, certo? Então, quando ele será desmontado. Então, por algum motivo, a tua tela está sendo substituída, a tua aplicação está sendo encerrada, qualquer outra coisa nesse sentido, a gente vai ter esses dois métodos principais aqui, certo? Então, eu já volto para o código lá para a gente poder exemplificar isso. Bom, pessoal, então para iniciar essa demonstração dos dois métodos ali do component did mount e component will unmount, eu preparei um exemplo aqui, um projeto vazio naquela nossa estrutura. Eu criei uma
uma classe principal aqui, se vocês observarem, ela é um componente app normal, né? Só que baseado em classe. Aí os estilos aqui embaixo, esqueçam isso por enquanto. E o mesmo conceito da nossa aula passada, né? Então tem um construtor, um estado e um timeout só para demonstrar a mudança, certo? Então é exatamente igual ao que a gente fez na aula passada. O que muda aqui? Eu fiz um if para demonstrar o class component que a gente vai escrever e depois de 4 segundos ele muda para um texto. Tá? Então a única coisa que faz esse código aqui, vocês não precisam copiar nem nada, é só alterar o componente depois de 4 segundos. Então a gente tem o class component que eu escrevi aqui, componente vazio, né? Só tem um texto. E depois de 4 segundos ele muda para no component. Então ele desenha e depois ele não desenha mais, certo? Então, executando isso aqui no nosso simulador, ele aparece por 4 segundos e depois ele muda, certo? Por que isso é interessante? Agora esqueçam a nossa main aqui. Vamos lá para o nosso componente. Eu quero demonstrar para vocês os dois métodos aqui, né? O component did mount e o component will unmount, certo? Então quando ele monta e desmonta componentes, por isso que eu fiz aquela estrutura lá, para mostrar o componente entrando e saindo da tela, certo? Então pessoal, os dois métodos são esses aqui, não tem muito segredo, eles fazem parte do React Component mesmo, certo? Eu vou criar aqui um log para demonstrar, e isso é interessante que vocês já vão poder ver um conceito novo. Aqui no React Native funciona o log do terminal, igual qualquer outra plataforma que roda JavaScript, né? Então, eu vou colocar aqui mount e aqui embaixo unmount, para a gente saber que montou e que desmontou. Tá? Salvei aqui, eu já dou um reload nele. Então o nosso componente está na tela e posteriormente ele sai, certo? Onde que eu vejo esses logs aqui? Se você voltar no terminal, você vai ver o Metro Bundler, que é o log da aplicação sendo construída, né? Então isso aqui é o que executa a tua aplicação, e aqui os dispositivos que você tem conectado, certo? Nesse caso eu estou rodando no simulador do iPhone 8 aqui. Então reparem que ele apareceu aqui, mount e unmount. Então vamos repetir o processo, só vou dar um reload novamente. Então executou, montou e desmontou, tá? O log aparece depois aqui, beleza? Então para vocês saberem que o componente entrou na tela, ele vai sempre executar esse método didMount. E para que isso daqui é interessante? Imaginem que a tua aplicação ela precisa fazer algumas inicializações, carregar algumas coisas depois do construtor, ou seja, depois que a tua interface já está preparada para execução. Então imagine o seguinte: carregar alguma coisa da API, por exemplo, abrir um WebSocket, fazer alguma coisa nesse sentido. E o que seria o processo reverso? Se você tem um socket aberto, um timer rodando, alguma coisa, você pode desvincular ele aqui, certo? Então tem alguns usos para isso. Mas tem um porém. Esse método aqui nem sempre é executado. O primeiro sim. O primeiro, toda vez que você monta um componente, ele vai ser executado. Agora o segundo, nem sempre. Então eu vou mostrar um caso para vocês aqui. Estou no próprio simulador, só mudei para Fetch API aqui, certo? O meu componente já foi embora, né? Eu vou só tirar o timeout aqui para a gente não ter mais essa mudança de estado, certo? Vou apagar esse cara. Agora, então, supostamente o nosso componente sempre vai ser desenhado, não tem o else mais, ele não cai mais no else. Então ele está aqui para sempre. Se a gente voltar lá no log, ele só chamou o fetch API, o unmount não executa mais. Reparem o seguinte, tirei minha aplicação de execução, não chamou, certo? Voltei para cá, também não. Então pessoal, para que serve esse método? Para inicializar recursos, conexões, habilitar serviços, enfim, que são usados pelo próprio componente.
e o outro o processo reverso, tá? Mas como vocês viram ali, nem sempre eles são executados, né? O component did mount sempre, esse você pode usar tranquilamente, que é garantido. Agora tem casos, como no início da aula que eu falei ali, que você precisa saber se a aplicação foi para background ou voltou, que a gente não consegue resolver somente com esses dois métodos aqui. Então o que, que a gente tem? Nós temos uma variável global aí que é visível em todo o teu projeto, que é o app state, certo? E dele a gente consegue pegar o estado atual, que é o current state, certo? O que, que acontece? Esse cara aqui sempre, em qualquer momento, ele vai me retornar se a aplicação está ativa, inativa ou em background, certo? Em qualquer momento eu posso chamar. Aqui tem um exemplo bem elaborado na página do React Native. Eu vou mostrar para vocês uma versão um pouco simplificada para a gente entender só esse conceito, tá? Então ele utiliza um evento ali para conseguir observar essas mudanças, certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou cadastrar o evento, assim como lá no exemplo do React Native, né? Eu vou cadastrar o evento quando a gente monta o componente e eu vou descadastrar o evento quando a gente desmonta. Então, esses métodos eles não vão ser mais responsáveis por ficar observando essas alterações, mas sim o evento lá do próprio app state, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar só um métodozinho aqui chamado handle change, né? Para lidar com a alteração. E vou fazer ele como uma lambda aqui, beleza? Então, isso daqui eu só vou fazer um log para mostrar para vocês o app state current state, certo? Então isso daqui é um método que só imprime o current state. Como eu falei para vocês, vocês podem usar isso aqui em qualquer momento, tá? Você pode ir lá e consultar essa variável, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou só vincular tanto lá no mount quanto no mount o evento que chama esse handle change, tá? Então, o app state, ele me fornece aqui um added event listener, tá? Um ouvinte para os eventos dele, tá? O evento dele que a gente quer é este cara aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem o change, focus, que só funciona no Android, o blur, que só funciona no Android. Então a gente vai pegar o change, que é o genérico, que funciona para todo mundo, certo? Então a gente quer ouvir o change. E o que eu quero fazer quando executar? Isso aqui é uma callback, tá? Então, eu quero executar o this.handleChange, tá? E seguindo o exemplo que a gente tem aqui, eu só vou fazer o remove event listener, tá? Então, por causa da tua aplicação sair de cena, ele parar de ouvir esse evento, né? Então, o app state some, beleza? Salvei ele aqui, deixa eu só ver o que aconteceu. Can't find app state. Eu acho que eu esqueci de importar ele aqui em cima. Exatamente. Então tem que importar lá do React Native. Então eu só adiciono ele aqui, tá, pessoal? Acredito que era isso o problema. Deixa eu só dar um reload geral aqui. Beleza. Limpar o log aqui pra gente começar do zero e carregar de novo. Tá? Então vocês podem ver o seguinte, que agora quando eu tiro a minha aplicação de cena e volto, ele tem ali, ele passa pelo estado inativo, que é exclusivo do iOS, né? Então se vocês forem fazer alguma coisa, vocês podem verificar o estado e só tratar quando for background ou ativo, né? Que aí funciona Android e iOS genérico, tá? Então reparem que toda vez que eu faço alguma mudança aqui, o meu evento aqui, o handle change, ele é avisado. Então aqui seria o momento de você encerrar uma conexão de socket, você encerrar algum serviço que você tem aberto, ou sei lá, por exemplo, a tua aplicação começou a usar o microfone, então ela ativou o microfone e ficou gravando. Você poderia pausar ou salvar o áudio, enfim,
é o momento de você salvar informações antes da tua aplicação sair de cena, certo? E agora reparem uma coisa interessante. O nosso Fetch API aqui rolou uma vez só, tá? Então a primeira vez que você executa, ele executa o component de mount, certo? Então aqui você pode carregar coisas da API, inicializar coisas do teu componente. Reparem que isso não é executado mais depois. O app state muda, só que ele não precisa remontar o componente, né? Ele ainda está na memória, né? A não ser que a tua aplicação seja excluída da memória e precise executar de novo. Tá joia, pessoal? Então isso daqui foi um exemplo bem minimalista, eu simplifiquei um pouco aquela versão que a gente tem no site ali, só para demonstrar esse conceito, tá? Agora o que eu vou deixar de desafio para vocês? Isso vai estar na atividade da aula. Nós temos um componente só fazendo uso desses métodos e do app state e do evento, tá? O que aconteceria agora se a gente tivesse mais de um componente? Será que todo mundo segue o mesmo handle change? Será que você cria um handle change para cada um? O que acontece? Todo mundo imprime os logs aqui? Então esse vai ser o teste que vocês vão fazer na aula. Valeu, pessoal. Até mais.